O último jogo da temporada oficial deu-se no estádio do Jamor, final da Taça de Portugal, onde o Futebol Clube do Porto venceu o Sporting por 2-1. O gol foi marcado no prolongamento, que dá assim então o primeiro troféu da época André Vilas Boas. Vamos falar sobre as duas equipas, portanto o Porto e também o Sporting. Não se esqueçam de deixar aquele likezinho no vídeo. Quem não é subscritor, subscrevam o canal. E na caixa de comentários podem escrever o que é que vocês acharam do jogo desta grande final no Jamor. Porto que leva o caneco para o Dragão. E vamos então escrutinar estas duas equipas. O Futebol Clube do Porto, como eu disse, venceu por 2-1 a equipa do Sporting. Os golos do Futebol Clube do Porto foram marcados por Evanilson ao minuto 25 e também Taremi, através de grande penalidade, ao minuto 100. Já o Sporting, que marcou primeiro, cabeceamento numa bola parada através de Saint-Just, bola entra no segundo poste. Diogo Costa ainda tentou defender, mas o Sporting sai então como a primeira equipa a marcar no Jamor. Em relação às duas equipas, aqui há alguma surpresa por parte tanto do Porto como do Sporting, até porque Pep é convocado para a seleção nacional pós este jogo e o selecionador disse que Pep estaria a 100% para entrar no estágio da seleção. Curiosamente, não jogou nem teve no banco de suplentes e, por outro lado, por parte do Sporting, toda a gente dava Diomande como o central mais à direita e Ruben Amorim apostou por Saint-Just, o próprio que marca golo e o próprio que é expulso. Já lá vamos. As duas equipas, o Porto com Diogo Costa na baliza, o Wendel na esquerda, João Mário na direita, dupla de centrais com Zé Pedro e Otávio, depois o meio campo a 2 com Alan Varela e Nico Gonzalez, na esquerda Galeno, na direita Francisco Conceição e PP a ligar ali o corredor central nessa componente mais ofensiva com Evanilson. Por parte do Sporting, Diogo Pinto, o menino que acabou por fazer a grande penalidade que dá o segundo golo ao Futebol Clube do Porto. Três centrais com Gonçalo Inácio, Coates e Sanchez, ordem trocada aqui neste panorama tático. Meio campo a 2 com Morita e Ullmann. Alas do Sporting, à direita Jenny Catamo, à esquerda Nuno Santos e na frente Francisco Trincão um pouco mais à direita, Gyökeres, o ponta de lança da equipa do Sporting, e um pouquinho mais à esquerda o Pedro Gonçalves. Portanto, o jogo começou muito bom, com grandes oportunidades de golo, e há uma mais clara para o lado do Futebol Clube do Porto através de Evanilson, em que Diogo Pinto teve ali um período de pensar se saía, se não saía, mas depois acabou por resolver o problema. Equipas totalmente abertas no início do jogo, até minuto 20, 25, onde depois houve um tal equilíbrio das duas equipas. Antes desse equilíbrio, num jogo com muita luta no meio campo, o Sporting chega à vantagem através de Sanchez num canto, bola ao segundo poste, e o central Sanchez, num excelente jogo aéreo, acaba por marcar o golo a favor do Sporting. Eu creio que até ao golo o Sporting estaria a controlar minimamente esta equipa do Futebol Clube do Porto. Creio que o Sporting tinha mais tempo de bola dentro do meio campo do Porto, mas o Porto nas saídas, através ou de Galeno ou Francisco Conceição, certamente que traria muito perigo para a equipa do Sporting. Sanchez marca ao minuto 20, portanto o Sporting acaba por ter aqui uma garrafa de oxigênio para esta final da taça, mas curiosamente, minuto 20 o Sanchez marca e depois há um erro de Jenny Catamo. Eu não posso passar aqui as imagens porque nesta plataforma eu sofro logo uma repreensão, mas num erro de Jenny Catamo, o Evanilson aproveita muito bem e faz um empate. Não há justiça no futebol, a equipa que marca versus a equipa que sofre. O Porto aproveita muito bem esse erro individual e acaba por fazer o golo ao minuto 25. Há uma expulsão de Sanchez. Primeiro o árbitro marcou penalti, depois corrigiu, foi marcar a falta fora da área, mas não se livrou
do cartão vermelho, até porque estava numa situação isolada perante depois o guarda-redes do Sporting. Neste caso foi Galeno, creio que foi Galeno que aproveitou as costas da linha defensiva do Sporting e Sanchez acabou por fazer penalti. E eu creio que aqui o jogo muda. Não muito a favor do Porto. Eu creio que o Futebol Clube do Porto teve imensas dificuldades em chegar ao último terço de uma forma organizada do Sporting, e creio que o Sporting manteve um equilíbrio chave para aquilo que era o caminho até ao intervalo. Eu trago aqui um quadro tático que já vai ao encontro daquilo que são o posicionamento tanto dos jogadores do Sporting como dos jogadores do Futebol Clube do Porto, e no momento em que o jogo muda, é o momento que Sanchez é expulso. E o que é que ele faz? Ele tira o Morita, portanto o Sanchez é expulso, e ele tira o Morita e mete então aqui o Quaresma. Portanto, vamos colocar aqui o Quaresma sem o número. Não sei qual é o número do Quaresma. Também posso ver aqui. Portanto, Eduardo Quaresma, se conseguir ver, é o 72. Portanto, colocamos então aqui o 72. Ele depois tira o Morita e o Sanchez acaba por ser expulso. Portanto, o Sporting reorganiza-se com o Pedro Gonçalves um pouco mais à esquerda, o Yulman no meio e depois um Tricão um pouquinho mais à direita. O Sporting ficaria com uma linha de 5, uma linha de 3 e o ponta de lança Gyökeres. E eu creio que o Futebol Clube do Porto não soube ir ao encontro daquilo que eram as necessidades do clube, da equipa, e o Sporting foi claramente controlando, mesmo com -1 até ao intervalo, a maior parte dos momentos de jogo. Onde é que aqui existe o espaço morto? É o tal espaço morto que eu costumo falar, que é quando tens uma expulsão. Ruben Amorim equilibra o setor defensivo. Tu, quando tens 3 homens deixando o Gyökeres no meio, portanto o espaço morto será entre aqui, aqui ou aqui. Então, no caso do Porto, tu tens o PP a jogar nas costas do Yulman, ou da linha 3. O facto é que Francisco Conceição é um jogador como o Galeno, que jogam a toda a largura. O espaço morto seria no espaço entre linhas com a movimentação de PP, ou então, a depender da zona da bola, teria aqui espaço morto por parte do Sporting. Ora, vejamos, se o Wendel tem bola e faz com que a equipa do Sporting vá bascular o trio para o lado da bola, é lógico que o corredor contrário é mesmo um espaço morto. Eu creio que neste sentido, até porque na segunda parte, eu creio que Sérgio Conceição estava ali a dar indicações a Nico Gonzalez para poder subir mais um pouco no terreno. Aqui o Porto teria dois trunfos. O primeiro trunfo seria a incursão de Nico Gonzalez em zonas mortas para procurar o corredor contrário, ou então seria uma possibilidade de João Mário e o Wendel, neste caso, a jogar por dentro. Ou seja, o Porto rapidamente podia mudar o corredor à bola com alguma velocidade, obrigava depois a linha do Sporting a bascular para o lado contrário, mas mal a bola entrasse no corredor à direita, depois criava sempre 2 para 1 com o lateral esquerdo do Sporting, neste caso o Nuno Santos. Curiosamente, com as mudanças, era mais normal quando o Nuno Santos saía para Francisco Conceição, é mais normal depois o Inácio se juntar um pouco para oferecer a tal cobertura e não deixar que Francisco Conceição estivesse ali no mano a mano com o Nuno Santos. Eu acho que o Futebol Clube do Porto não aproveitou, não só o lateral por dentro ou o Nico Gonzalez à procura de espaços juntamente com PP naquilo que seria a procura nas costas de uma basculação do meio campo do Sporting, e o Futebol Clube do Porto acabou por não ir ao encontro disso. O Porto acaba por fazer uma situação que é, vai tirar o João Mário, portanto o Porto tira o João Mário, vai colocar o PP e vai entrar então Taremi. Foi aqui que me pareceu, é somente a minha opinião, já agora o Taremi é o número 9, portanto é somente a minha opinião, até porque falar depois do jogo estar acabado é uma coisa muito fácil. Mas Sérgio Conceição ao intervalo tentou trazer o 4-4-2, uma equipa muito mais agressiva
de uma equipa com 2 avançados, em que claramente o espaço morto seria o espaçamento entre linhas, em que eu acho que o Taremi é um jogador muito mais associativo na criação de espaços entre linhas e poder ligar com a equipa, e mesmo assim o Futebol Clube do Porto também não funcionou. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, apesar de não concordar com a alteração ao intervalo, e Sérgio Conceição tem todo o direito de o fazer, é muito fácil falar depois do jogo, mais difícil é executar um pensamento que tu tens ao intervalo, mas realmente eu esperaria pelo início da segunda parte, eu dava mais minutos à equipa do Futebol Clube do Porto para sentir a equipa do Sporting logo após o intervalo, e a partir daí, com uma leitura do jogo, talvez fosse para o 4-4-2, que eu acho que é a situação mais normal de o Porto a jogar com mais um, ir para cima do Sporting, entre comas, a jogar com 2 avançados. A segunda parte deu-me um pouco razão, até porque o Futebol Clube do Porto era uma equipa que chegava com alguma facilidade ao último terço ou ao primeiro terço do Sporting, mas era um Porto que não definia, era um Porto que apenas usava unicamente o Francisco Conceição de situações de 1 para 1 a vir para dentro e fazer o tal cruzamento para a área. O Porto que usava muito uma posse de bola em que Francisco Conceição era muito útil no 1 para 1, ou o Porto dentro do seu meio campo, quando roubava a bola, a instrução era as costas da linha defensiva, e aí o Galeno terá uma parte importante desse processo de transição. E então o Porto, na minha ótica, abusou demasiado de Francisco Conceição, um caminho que serviria para cruzamentos, já que o Porto tem 2 avançados, e eu creio que durante a segunda parte, eu creio que o Sporting foi uma equipa totalmente organizada, com -1, o Sporting que manteve ali Pedro Gonçalves e Trincão com muito discernimento, muita entreajuda, e depois tentar sair com as movimentações de Víctor Gyökeres, em que a dificuldade era imensa, porque muitas vezes Gyökeres com bola, a tentar guardar a bola, muitas vezes acabava por perder, porque estaria sempre em inferioridade numérica. E eu creio que com estas alterações, o Futebol Clube do Porto foi à procura do golo, o Sporting foi numa tentativa de segurar o jogo e ver o que é que poderia dar, até o momento que, e aqui dou a mão à palmatória, Ruben Amorim esteve muito bem. Ou seja, o Ruben Amorim, estando a perder, eu acho que foi pós o golo do Taremi, se não estou em erro, o Ruben Amorim depois optou por um 4-4-1, mesmo com o Koba, com Andredi no meio campo, com Bragança e Ullmann, colocou o Esgaio à esquerda para uma maior contenção, até porque Nuno Santos já tinha amarelo, e depois o Paulinho se foi juntando a Víctor Gyökeres, e o Sporting abdica da tal linha de 5 que é muito importante para Ruben Amorim, aposta mais na vertente ofensiva, mas acaba por ser curto. Eu creio que nesse momento o Sporting também tem algumas, poucas, mas algumas oportunidades. Há um cabeceamento de Gyökeres para uma defesa do Diogo Costa, há também um remate fora da área para também uma defesa fácil de Diogo Costa, mas eu creio que o Futebol Clube do Porto não esteve tão bem, e aqui não digo que é uma imagem para o futuro, e eu creio que Sérgio Conceição será ou foi o último jogo ao serviço dos azuis e brancos. Acho que Sérgio Conceição vai arrumar para outro clube, mas ficou aqui um pouquinho a imagem da equipa este ano do Porto, que é uma equipa muito aguerrida, muito agressiva, com muita vontade, mas nem sempre chega ao último terço bem definido, e é uma equipa que é perdulária e vai falhando golos e torna-se em algumas situações uma equipa confusa. Como eu costumo dizer, eu prefiro primeiro ganhar do que jogar bem, e o Futebol Clube do Porto faz isso com Sérgio Conceição, que acaba por ganhar a Taça de Portugal. Portanto é mais um troféu para a montra azul e branca. Soou uma despedida de Sérgio Conceição, e Ruben Amorim está de pedra e cal para que para o ano possa ainda melhorar esta estrutura e este modelo de jogo. Por outro lado, é pena que o Sporting há 22 anos que não fazia uma dobradinha. O próprio Ruben Amorim apostou as fichas todas no jogo, porque é um Sporting que quer continuar a ganhar, não é o Sporting que ganha
mas depois perde, volta a ganhar e perde, e os adeptos querem uma certa estabilidade em termos de vitórias, mas eu acho que a expulsão de Sanchez acabou por ter uma influência muito grande na partida, e o Futebol Clube do Porto aproveitou e muito bem, porque marca através de grande penalidade, numa saída em que Diogo Pinto sai tarde e depois há o choque com o Evan Nilsson. Diogo Pinto, que me pareceu que fez uma exibição boa, tirando um ou outro pormenor face à idade, face à imaturidade do guarda-redes, acaba também por fazer um penalti, e o Taremi acaba por fazer o último gol da temporada, o último gol ao serviço do Futebol Clube do Porto, até porque vai rumar ao Inter de Itália. Porto vence a taça, último jogo oficial da temporada, vamos ter as seleções, Sporting é campeão nacional, Futebol Clube do Porto vence a taça de Portugal, o Braga vence a taça da Liga e o Benfica já tinha ganho a supertaça no início desta temporada. Estamos aí para o Europeu, contem com muitas análises, opiniões sobre o Europeu, e estou a pensar lançar ainda, antes do Europeu, o melhor 11 da nossa Liga, fora dos três grandes. Não sei se faço também o melhor 11 dos três grandes, mas eu quero fazer o melhor 11 fora dos três grandes. Espero que estejam por aí, subscrevam o canal, likezinho, que é muito importante, e comentem aí em baixo o que é que vocês acharam do jogo e se o Futebol Clube do Porto é um justo vencedor.